E você que sempre chega junto por aqui e está novamente com a gente aqui nesse canal. Vamos falar de Botafogo como nós fazemos todos os dias. Você que está aqui pela primeira vez, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues e você está no canal Dom Alvinegro, um canal que fala somente sobre Botafogo, porque aqui nesse canal nós somos Botafogo e nada mais. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Luiz Henrique, a maior contratação da história do Botafogo em termos financeiros. O Luiz Henrique deu uma declaração ao GE dizendo que pretende ficar no Botafogo até o final do ano. Então eu quero falar sobre essas declarações do Luiz Henrique e também falar sobre o Luiz Henrique com a camisa do Botafogo. Beleza? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu te peço que você que não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para você não perder os vídeos que são postados diariamente. Dessa forma você assistirá o vídeo na hora, né? Você vai ser avisado na hora que ele for postado aqui no canal. Bom, pessoal, vamos lá. O Luiz Henrique, ele disse o seguinte: eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar aqui até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo. É um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando por títulos. É como se fosse a nossa família. Eu quero fazer a minha parte aqui. Mas lá para frente podemos falar sobre o Lyon. Bom, pessoal, o Luiz Henrique, quando ele foi contratado, todos sabem que existe uma cláusula no contrato dele em que no meio do ano ele pode, se ele quiser, né, por opção dele, pode ir para o Lyon. Foi uma contratação, né, no valor aí aproximadamente 100 milhões de reais. Quando o Luiz Henrique chegou, né, com esses termos, eu falei muito sobre ele aqui, fui totalmente contra essa cláusula que existe no contrato. Um jogador tão caro assim não pode ter opção de sair depois de 6 meses. E aí eu falava, né? Eu falei muito sobre isso aqui, que a prioridade do Botafogo naquela altura não era um ponta direita, eram outras posições que o Botafogo ainda não tinha contratado. Lateral esquerdo, volante, atacante ainda não tinha sido contratado o Igor Jesus. O Botafogo precisava de um meia, de um zagueiro, mas as contratações foram surgindo. Mas o que eu sempre falava aqui no canal era o seguinte, que eu queria que ele ficasse no Botafogo por pelo menos por baixo um ano. E, claro, jogando com vontade, demonstrando respeito à camisa que ele está vestindo. Correndo, lutando, sem demonstrar falta de vontade, sem dar indícios, né, daquele negócio. Estou querendo que esse tempo passe logo para eu poder ir para o meu objetivo, que é a Europa. É isso que eu ficava preocupado. Eu sempre falei sobre isso aqui, que a minha preocupação era essa. E aí, né, quando ele saísse do Botafogo, o Botafogo repor. Porque com uma contratação tão cara, ficar tão pouco tempo assim, se o Botafogo repor à altura, contratar um outro jogador para suprir a saída dele, um bom jogador, eu não veria problema nenhum. Agora, como que o Luiz Henrique está jogando? Ele está fazendo valer o investimento que o Botafogo fez nele? Mesmo que, não sei se saiu dos cofres do Botafogo, isso até agora não foi esclarecido, se foi dinheiro do próprio Botafogo, se foi dinheiro da Eagle, se isso vai impactar nos cofres do Botafogo, porque essa era a minha preocupação, isso até hoje não foi devidamente explicado e esclarecido. Agora, da forma que ele está fazendo valer o investimento? Vamos lá. Eu peguei números e estatísticas do Luiz Henrique com a camisa do Botafogo. Vou fazer aqui um comparativo rápido com 2 pontas do mesmo elenco. 2 pontas do Botafogo. Savarino e Jefinho. Então vamos lá. O Luiz Henrique, com a camisa do Botafogo, ele tem 17 jogos.
com 3 gols marcados e 2 assistências. Ele tem 3 gols, 1 gol em cada competição. 1 gol pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, 1 gol pela Libertadores contra o LDU e 1 gol pela Copa do Brasil contra o Vitória. E 2 assistências. Somando assim 5 participações em gol. 17 jogos, então a cada 3,5, entre 3 e 4 jogos com Luiz Henrique em campo, ele participa de 1 gol. Friamente, não são números ruins. Não são números ruins. São números médios. Agora, comparando com o Jefinho. O Jefinho, que é reserva, ele foi reserva por muito tempo. Na ausência do Savarino, o Jefinho ele era titular, né? Mas com a ausência do Savarino, o Jefinho sempre começou jogando quando o Jefinho estava disponível. O Jefinho tem 5 gols. 5 gols e 1 assistência. Claro, 3 desses gols são pelo Campeonato Carioca. 3 gols no Campeonato Carioca, 1 gol na Libertadores e 1 gol no Campeonato Brasileiro. Em 20 jogos. Jefinho reserva. E ele tinha se lesionado, ficou muito tempo sem jogar e depois ele retornou e agora está lesionado de novo. Savarino, que foi um dos jogadores mais regulares, né, tem sido um dos jogadores mais regulares desse elenco. Em 24 jogos, tem 5 gols e 6 assistências. Então, o Savarino ele tem 11 participações em gols em 24 jogos, ou seja, a cada 2 jogos, aproximadamente a cada 2 jogos, o Savarino ele participa de 1 gol. Ou seja, ele tem, né, um pouco mais de jogos que o Luiz Henrique, mas são números em percentuais muito melhores do que o do Luiz Henrique. O Savarino, que veio com menos expectativa e foi muito mais barato. Os números do Luiz Henrique se assemelham ao Jefinho, que sempre é muito criticado. Eu mesmo já critiquei o Jefinho várias vezes, mas não, os números do Jefinho não são tão diferentes assim do Luiz Henrique. É claro, tem aquela questão, né, de como que o Arthur Jorge ele monta o time. Hoje, o Arthur Jorge ele tem colocado o Luiz Henrique um pouco diferente de como ele atuava com a camisa do Fluminense e a camisa do Betis. É claro que o esquema de jogo do Botafogo hoje não é aquele esquema que depende somente de contra-ataque. É aquele estilo de jogo onde o Arthur Jorge ele prioriza a posse de bola no campo do adversário, ele prioriza as trocas de posição, ele prioriza as triangulações, as infiltrações. E por isso, por muitas vezes, o Luiz Henrique não tem as melhores condições de... Por muitas vezes, né, ele não tem as melhores condições de colocar em prática aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é o drible. Porém, em alguns momentos que ele teve oportunidade, ele foi desarmado. Muitas vezes ele poderia ter feito isso e não fez. Demonstrou insegurança em fazer essa jogada individual, em chamar para ele responsabilidade. E em alguns momentos ele fez. Em algumas vezes que ele tentou, ele conseguiu, ele foi para cima, né? Ele tem uma assistência pro gol do Hugo na Libertadores, quando ele dribla, sai em velocidade, cruza, encontra o Hugo que dá aquele chute, né, e faz o gol. Teve aquele outro gol que ele fez também, que ele driblou o goleiro, se eu não me engano foi gol contra a LDU, gol de frieza, um gol que são jogadas que a gente quer ver do Luiz Henrique, mas a gente quer ver mais, porque a gente sabe que ele pode mais. Então, dentro daquilo que hoje é o futebol do Botafogo, a forma que o Botafogo joga, o Luiz Henrique ele tem colaborado. Claro, a gente ainda não viu tudo aquilo ainda que a gente gostaria mediante o valor do investimento. Agora, o que eu quero mesmo
O Luiz Henrique contribuindo com o time, cara. Eu quero continuar vendo ele sendo importante em resultados. Eu quero que ele continue sendo importante em vitórias importantes. Eu quero que ele seja aquele jogador que contribua com assistências, com criação de jogadas, nem que seja para quebrar uma linha, para abrir espaço para outro jogador finalizar e fazer o gol. Contribua com gols. Se o futebol dele vale um investimento de 100 milhões ou não, aí é uma outra história. Eu quero que ele seja importante para o time, seja importante para o Botafogo dentro de campo. Porque o Botafogo tem outros jogadores, não é dependente só dele. Tem outros jogadores que dão mais resultados que ele. Agora, quando ele sair, né, no final do ano, eu espero que ele realmente saia no final do ano, né? Pelo menos. O ideal é que ele ficasse mais um ano, né? Um ano é pouco tempo, mas enfim. Quando ele sair, o Botafogo reponha. Mantenha o nível para a ponta direita. Quando for repor, né, contratar um outro jogador que seja jogador de alto nível, porque não pode cair o nível. Beleza? Então, é isso. Eu gostaria de saber a sua opinião e também, né, sobre ele sair e ir para o Lyon, se ele vai ter espaço. Né, eu vejo muitos falando, com esse futebolzinho que ele está jogando, ele não vai ter espaço no Lyon. Isso não me interessa. Eu quero que ele contribua dentro de campo. Eu quero que ele seja importante. Eu quero que ele faça gols, que ele dê assistências, que ele bote o futebol dele em prática. Agora, vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer, como que ele vai escalar o Luiz Henrique, se ele vai manter o Luiz Henrique do lado direito. Agora a gente tem a ausência do Savarino, que vai ficar ausente aí de pelo menos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. O Jefinho está lesionado, então o Botafogo, pelo lado esquerdo, está sem jogador para colocar por ali. Então a tendência é que, pelo menos na minha opinião, é que o Arthur Jorge ele não vai ter como colocar aquele esquema de 2 pontas e 2 atacantes. Ele deve manter, né, o 4-3-3 com o Luiz Henrique na ponta direita. O Júnior Santos vai ter que jogar por aquele lado ali, ou vice-versa, ou o Luiz Henrique também, né, como ponta esquerda, e o Júnior Santos como ponta direita. E o Tiquinho Soares. Essa deve ser as prováveis escalações do Botafogo nos próximos jogos. E no meio campo, não sei se ele vai botar 3 volantes, como ele vem utilizando algumas vezes, ou se ele vai colocar o Eduardo, né, quando o Eduardo se recuperar de lesão, estivesse 100%. Então deixe sua opinião sobre o Luiz Henrique. O que você tem achado do Luiz Henrique? Se tem sido importante, se tem contribuído, se tem, enfim, valido o investimento que o Botafogo fez. Sinta-se à vontade aí para discordar, deixe sua opinião aí. Se quiser deixar dislike, deixe dislike. Se você achar que eu falei bobagem, comenta aí também. O canal aqui é aberto, beleza? Mas considere se inscrever nesse canal aqui, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Um abraço. Fui!